trabalho para Princess Cruises, que é uma empresa que é considerada no meio, no métier, é considerada uma empresa de alto luxo, de alto padrão dentro do universo de cruzeiros. Não é a mais luxuosa, mas uma das de alto luxo, né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar no navio de cruzeiros. Então, é necessário criar algum tipo de perspectiva para que vocês entendam qual é a natureza disso que a gente está falando. Então, deixa eu mostrar para vocês o tamanho, a grandeza de um navio de cruzeiros. Nessa foto que a gente tem aqui, esse naviozinho aqui na frente é o Titanic. Atrás está o que hoje é o terceiro maior navio do mundo. O terceiro maior navio do mundo, que não é um navio no qual eu trabalho, mas é um navio que eu já visitei, ele é 5 vezes maior que o Titanic. Ele é um navio para 6 mil passageiros. Tem 3 mil tripulantes, ou seja, 3 mil funcionários trabalhando ali. E dezenas de espaços para eventos. O Costa Concórdia, que é aquele clássico navio que vocês acompanharam, do Schettino, né, que naufragou, ele já era muito maior que o Titanic. O Allure, que é esse navio que está aqui atrás, que hoje em dia é o terceiro navio maior, se não me engano, ele já era 5 vezes maior que o Titanic. Então, quando as pessoas falam, nossa, mas o cruzeiro deve ser apertado, né? Deve dar claustrofobia. Não, não é o caso. Acreditem, não é o caso. Nós estamos falando de uma cidade que se move com inúmeras possibilidades de eventos e de atrações e de recursos para a realização de eventos. Então, esse é o tipo de estrutura que está à disposição das pessoas para a realização de eventos. É necessário também, é muito importante que eu mencione nesse momento, que eu não estou aqui falando oficialmente em nome da Princess Cruises. Isso é importante dizer, porque em alguns momentos eu vou falar de outras empresas, e eu vou aconselhar e desaconselhar, recomendar e desrecomendar outras empresas. Então, por motivos que são de ordem legal, eu preciso dizer que eu não, nesse momento, represento oficialmente a empresa, ainda que trabalhe para ela. Na Princess Cruises, meu trabalho, eu sou Assistant Cruise Director. Significa que eu sou, literalmente, assistente do diretor do cruzeiro. Eu sou um oficial de hotelaria, de uma stripe, uma lista, e a minha função a bordo é de realizar eventos. Eu não sou o cerimonialista a bordo. Eu sou o MC a bordo. Existe uma figura de um cerimonialista a bordo de um navio de cruzeiro? A resposta é sim e não. É complicado. Depende muito de uma empresa para a outra. Algumas empresas têm essa figura da pessoa que é a responsável por organizar todos os eventos particulares, privados, que não necessariamente correspondem às atividades, às incumbências do diretor de cruzeiro, que é o meu chefe direto, meu superior direto. E atividades são essas. É aqui que nós vamos. Em geral, as pessoas procuram o cruzeiro para realizar casamento, dispersão de cinzas ou renovação de votos. São essas as atividades particulares mais comuns de se realizar um navio. São as únicas? Absolutamente. Nós temos simpósios, nós temos encontros. Eu acho, inclusive, que a BCP seria uma ótima candidata para uma reunião em um cruzeiro. Penso eu, mas não estou aqui para representar a empresa, nem a minha, nem qualquer outra. Não estou vendendo pacotes. Eu acho que é o tipo da coisa que vocês deveriam considerar, porque é muito interessante. Mas vamos por partes. Eu gostaria de começar abordando o que talvez seja a imagem mais característica de um evento, de uma cerimônia relacionada com navios. Quando a pessoa fecha os olhos e imagina uma cerimônia de navio, geralmente ela imagina essa cerimônia, que não é tão comum e hoje em dia mudou muito. Mas vamos falar sobre ela. Vamos falar sobre o batizado, o batismo do navio. Perdão. O batismo do navio é uma cerimônia ancestral. É uma cerimônia que os antigos fenícios realizavam. É uma cerimônia que os gregos realizavam. E ela mudou muito durante esse tempo. Antigamente, hoje em dia, quando vocês pensam no cerimônia de navio, vocês pensam a pessoa com uma garrafa de champanhe batendo no casco do navio, quebrando, e as pessoas aplaudem
e nós temos essa imagem, esse imagético do navio sendo batizado com champanhe, não é? Pois muito bem, isso ainda acontece. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, muito antigamente, na origem da tradição do batismo no navio, o que havia era uma necessidade da realeza, da nobreza, de selar um pacto com Poseidon, para que o navio fosse poupado das tragédias, fosse poupado do tempo ruim, não é? Então, o que era a cerimônia de batismo na época? O rei, ou um representante do rei, ia a bordo, levava um cálice de prata. Nesse cálice estaria vinho ou água, ou qualquer outro tipo de bebida. Ele levantaria um brinde, beberia, derramaria sobre o navio um pouco e jogaria o cálice ao mar. E foi assim durante centenas de anos. O simbolismo de jogar o cálice de prata ao mar era partilhar o brinde com Netuno, Poseidon, ou com quem quer que seja, a divindade, Iemanjá, se você preferir, mas quem quer que seja a divindade responsável por cuidar do navio quando estivesse em altos mares, não é? Acontece que, por volta do século XVIII, o que aconteceu é que a Marinha Mercante e a Marinha Militar britânica começou a produzir muitos navios. E essa cerimônia começou a ficar cara. Então, eles começaram a pensar soluções para substituir o arremesso do cálice de prata. E alguém sugeriu que se quebrasse uma garrafa. E foi assim que surgiu. É bem verdade que nem sempre a bebida escolhida foi champanhe. Na verdade, o champanhe surgiu apenas em 1890, quando a Rainha Vitória resolveu batizar um navio que era muito grande e muito importante para a Marinha Britânica, e resolveu usar uma bebida que fosse festiva. E daí surgiu a tradição de champanhe, a partir dessa data. Mas de lá para cá, outros tipos de conteúdo já foram utilizados, de água benta até uísque. Recentemente, acho que foi em 1990, se não me engano. Rainha Elizabeth já batizou um navio escocês quebrando uma garrafa de uísque. Então, isso é uma coisa que é possível também, não é? Muito bem. Isto posto, a relação entre você batizar o casco do navio com o champanhe é uma coisa que se solidificou de lá para cá. O que eu vou mostrar para vocês aqui, o que eu vou compartilhar com vocês, é uma cerimônia de uma empresa para a qual eu trabalhei, que é a Royal Caribbean, de um navio gigantesco chamado Symphony of the Seas. E vocês vão notar como, de lá para cá, essa referência do champanhe, apesar de permanecer, mudou. Eu não vou passar o vídeo todo, eu vou passar alguns trechos, só para você ter uma ideia de como é essa cerimônia hoje em dia. Que é uma cerimônia que é muito mais um evento corporativo, de lançamento, do que necessariamente algo voltado para o rito, para uma manutenção da tradição do rito cerimonial do champanhe e do batismo da empresa. Dentro dessa cerimônia, uma outra coisa que é importante mencionar é que há a figura da madrinha do navio. A madrinha do navio, normalmente, é uma mulher. Tradicionalmente, é uma mulher de muita relevância. Antigamente, era a nobreza. Era a rainha, era a princesa. De lá para cá, mudou. Por exemplo, a Costa Cruciere tem a Sophia Loren como a madrinha da frota. E até muito recentemente, ela continuava participando de todos. E para cada navio específico, havia uma madrinha de cada um daqueles navios. Muitas empresas, a minha empresa, a Princess, ainda utiliza esse método. Mas aqui vocês vão notar que a Royal Caribbean já está divergindo desta leitura para algo
mais voltado para a sua mensagem de marketing, vamos dizer assim. Então, dá uma olhada aqui nesse vídeo. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir, vamos tentar. Isso aconteceu em 2018. Se vocês não conseguirem ouvir, também não tem problema, não é importante. O importante é só que vocês vejam. And we have the name right there. We haven't done this for 19 years, ladies and gentlemen. We're finally going back to a tradition where we actually have the ship, the entire beautiful, most amazing, biggest cruise ship ever built, an incredible marvel of engineering right in front of us. Deixa eu parar para explicar o que está acontecendo, o que vocês estão vendo. Vocês estão no Porto de Miami. Este é um palco montado ao lado do navio. Então, vocês percebem aqui, no seu canto direito, isso aqui, esse prédio aqui, é um navio. E isso aqui é o público, os convidados da cerimônia. Essa pessoa que vocês vão falar é um dos diretores de cruzeiro mais famosos do mundo. Ele é uma eminência parda entre os diretores de cruzeiro. Ele seria o equivalente ao meu superior direto. E ele está servindo aqui como MC, como uma coisa que eu normalmente faria. Numa cerimônia de christening, de batismo de navio, ele seria o meu chefe que faria mesmo. With the name right there, a bottle of champagne poised to attack, and we're going to share the experience like it was done for hundreds of years. Are you ready for the naming ceremony? Make some noise. And ladies and gentlemen, it's headed up by the master of the Symphony of the Seas right there, Captain Rob. That is Richard Fain. Aqui nós estamos compondo uma mesa de autoridade mesmo, talvez. As pessoas vêm nesse moped. Esse cidadão aqui na frente, ele é o comandante do navio. Ele é o que eles chamam de Master of the Vessel, o mestre da embarcação. Ele é a autoridade máxima do navio. Aqui atrás nós temos o CEO da Royal Caribbean International, e essa aqui seria uma das madrinhas, mas nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco. That's Alexa. Keep the applause going, ladies. I know it's hard to clap and use the device at the same time. There's Michael Bailey neck and neck with Carlos Pinavega and Ocean Fain. That's Alexa. Keep the applause going. Tá, então o que acontece é o seguinte, essas pessoas que vocês estão vendo aqui, que estão compondo a nossa mesa de autoridades aqui, nós temos uma família madrinha que no lugar de uma madrinha. Então, são pessoas comuns, são passageiros que por alguma razão foram escolhidos para representar a família ideal dos passageiros da Royal Caribbean. Então, essa família exemplo, que é o filhinho, essa mãe e o marido, são as pessoas que são os madrinhos, padrinhos desse navio. Isso é raro, isso é muito diferente, não é assim que normalmente se faz, mas isso indica, e é uma coisa muito comum quando a gente está falando de eventos corporativos, que eles costumam distorcer a tradição para acomodar a mensagem que eles tendem a querer mandar. A mensagem que a Royal quer mandar aqui é que nós somos uma empresa familiar, uma empresa voltada para toda a família. Então, faz sentido que toda a família seja representada na figura da madrinha. Para eles faz sentido. Essa aqui é a questão. Opa. Volta lá que eu perdi aqui. Peraí. And ladies and gentlemen, it's Michael Bailey neck and neck. Aí nós temos o corpo de baile do navio, que se apresenta também. Our God family, Carlos Pinavega and Ocean. Alexa, Richard Fain and Michael Bailey. Uma tradição naval americana honraria as tradições escocesas. E há também uma necessidade de colocar uma diversificação cultural, e aí vem esse exercício aí de representação.
We built many ships, and the construction of every new ship is nothing short of a miracle. From vision, concept, design, planning, collaboration through construction, for several years to ultimate family. May God bless her and all who sail This ship, Symphony of the Seas. May God bless her and all who Então, a família madrinha publica oficialmente, menciona oficialmente o nome do navio e quebra a garrafa. Esse é um navio que tem 30 andares. Então, há uma questão técnica aqui. Como é que você faz essa garrafa ser visível para o público, né? Como você batiza uma criatura desse tamanho? A solução é essa. sail on her. All right, Ocean, this is all you, buddy. Here we go. Ready? Oh, no, hold on. We got this. A criança nunca colabora. Vocês percebem que essa garrafa é uma garrafa especialmente preparada para isso. Ela é mais ou menos do meu tamanho. É uma garrafa que deve ter aí uns 20 litros, aproximadamente, né? E ela está segurada numa rede que deve permitir que o líquido caia, mas que segure toda e qualquer forma de estilhaço de vidro, por questões de segurança e questões ambientais. Toda e qualquer cerimônia que acontece a bordo do navio tem como premissa essencial e primeira: nada é derramado ou jogado fora do navio. É uma questão de proteção dos mares. Então, hoje em dia, a gente quebra a garrafa, mas a gente fica com a garrafa, né? O líquido pode escorrer e tal, mas é tudo sendo graficamente feito para que seja visível. Essa que é a questão, né? Então, ainda há. A minha empresa está lançando um novo navio gigantesco agora ao final do ano, é o Sun Princess, e deve haver uma cerimônia de batismo. Eu provavelmente não serei convidado, porque é uma coisa de alta octanagem em termos de autoridades, então não será algo para o qual eu serei convidado, mas essencialmente esse é o processo de uma cerimônia de batizado de navio moderno, né? É assim que funciona. Mais tarde eu darei a vocês a oportunidade de fazer perguntas, se vocês quiserem fazer a respeito, mas se está na correria, deixa eu seguir aqui. Tirando essa cerimônia, que é uma cerimônia essencialmente corporativa da corporação para a qual eu trabalho, uma outra coisa que é muito comum a gente ter a bordo são casamentos. Casamentos são muito populares em navio. É uma cultura que no Brasil a gente não tem, mas nos Estados Unidos isso é muito presente, né? E existem basicamente 3 formas de você se casar a bordo de um navio. Você pode se casar no mar, você pode se casar no porto, ou você pode se casar em terra. E são essencialmente diferentes cerimônias, né? Como é casar no mar? Casar no mar é você casar num dia de navegação, num dia em que nós estamos navegando literalmente. Nesse dia, o casamento ele é celebrado pela autoridade máxima do navio. A autoridade máxima do navio é o comandante. Parênteses para uma explicação técnica. Muita gente no Brasil fala o capitão do navio. Isso é um erro de tradução. O navio não tem capitão, o navio tem comandante, né? Ainda que a palavra em inglês seja captain, em português é comandante. O comandante do navio é a pessoa que celebra o seu casamento. E ele vai celebrar o seu casamento de acordo com as leis da bandeira do seu navio, que não necessariamente é a bandeira da companhia. Por exemplo, a minha companhia ela é americana, mas a nossa bandeira é de Bermudas. Então, as regras vigentes na legislação de Bermuda são as regras que serão observadas durante um casamento em alto mar. Isso parece um detalhe, mas tem questões práticas muito importantes. Isso significa, por exemplo, que na nossa empresa nós só podemos realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo no porto. Porque, de acordo com a legislação de Bermudas, ela não reconhece o casamento de pessoas do mesmo sexo.
Então, o capitão não pode realizar esse casamento em dia de navegação. Isso é uma questão a ser considerada. Muito embora a empresa celebre e aprecie e seja muito inclusiva, de acordo com a legislação, eles não podem. Aí você se pergunta, tá, mas o que eu posso contar? De que forma eu posso realizar esse casamento a bordo? Na minha empresa, nós temos uma figura chamada o Loyalty Manager and Special Events, Loyalty and Special Events Manager, que é a coisa mais próxima do nosso cerimonialista a bordo. É uma pessoa que se encarrega de organizar. Ele recebe de uma pré-produção realizada em terra todo o insumo para realizar o casamento a bordo. O que pode haver no casamento a bordo? Ele pode ser... É muito difícil eu precisar, mas eu posso dizer o seguinte, ele pode ser pequeno bastante para ser o noivo, a noiva e o comandante, para ser grande bastante para 150 convidados. Você pode fazer ele com um DJ e um pedaço de bolo, ou você pode ter uma orquestra sinfônica de 11 peças tocando para a entrada da noiva. Porque tudo que você tem a bordo do navio à disposição para os eventos do navio também está à disposição para ser agregado ao seu evento. Você pode fazer esse casamento ao ar livre, que é uma coisa muito bonita, como você vê aqui na foto, casamentos ao ar livre são muito bonitos, mas, como você está fazendo em dia de navegação, você está submetido necessariamente à qualidade do tempo. A gente já teve eventos que foram planejados para acontecer lá fora, e não aconteceu porque estava ventando muito, ou chovendo, e a gente teve que transferir. Mas nós temos uma infinidade de locações a bordo para serem ocupadas. Então, isso não chega a ser um problema. O que chega a ser um problema é o que você vai fazer com seus convidados. Num dia de navegação, se você vai casar no dia de navegação, isso não significa necessariamente que todo mundo a bordo é passageiro, ou seja, todo mundo a bordo pagou para estar fazendo o cruzeiro também. O lado bom disso é que é inesquecível. O lado ruim disso é que todo mundo que você convida para o seu casamento também está presente na sua lua de mel. Então, é uma coisa a se considerar, não é? Mas uma alternativa... Opa! Que eu saí totalmente. Aqui. Uma alternativa a isso, que eu acho interessante, é... Opa! Casamentos. É o casamento em porto, que é muito comum também nos Estados Unidos. Esse casamento é realizado no dia de embarque, quando o navio está recebendo novos passageiros e se despedindo dos antigos e carregando mantimentos. Então, o navio não navega. E as leis vigentes são as leis locais. Você pode, inclusive, trazer o seu juiz de paz ou o seu oficiante, quem quer que seja, para fazer a cerimônia da sua maneira. E você pode convidar quantas pessoas você quiser, porque o casamento acontece enquanto o navio ainda está no porto. A vantagem disso é que você pode convidar tantas pessoas que você quiser. A desvantagem disso é que essas pessoas precisam necessariamente deixar o navio por volta das 5 horas da tarde, o que quer dizer que o seu casamento vai ser realizado durante o dia. Na verdade, todo casamento a bordo é ou de manhã ou à tarde. Durante a noite, todo mundo que vai trabalhar no seu evento vai estar envolvido com os eventos do navio. Então, necessariamente é um evento diurno. O que, para as tradições americanas, não é necessariamente um problema. O brasileiro que gosta de casamento à noite, né? Então, isso pode ser um pouco complicado, né? E você pode ter o comandante presente, como também pode ter apenas o seu juiz de paz, o seu oficiante local. Isso não é um problema. Em termos de local, em termos de custo-benefício, eu acredito que se você tem um noivo e noiva, uma família que moram numa cidade de porto, é o melhor negócio que você pode fazer. Que você tenha uma qualidade absurda de equipamentos, de locais, de equipe, de time à disposição para fazer o casamento do jeito que você quiser. No navio você conta desde do florista até o maestro da orquestra, todo mundo à sua disposição
para realizar o casamento da maneira que você quiser. Então, eu acho isso algo muito importante, muito interessante. E, finalmente, nós temos o casamento em terra. O casamento em terra é um pouco diferente, e geralmente é realizado nas ilhas privativas que as empresas têm. Toda empresa de cruzeiro tem uma ou outra, ou mais de uma em algum caso, ilhas privativas, onde são ilhas que eles arrendam, onde você tem um espaço que é uma continuação do navio. E você pode se casar nesses lugares. Existem alguns locais, alguns portos, que têm, inclusive, contatos, onde, apesar de não ser uma ilha privativa, você pode realizar casamento nas capelas que estão aí presentes e tal, né? É muito bonito. Aquele clássico casamento cinematográfico na praia pode acontecer. Há que se notar a importância de que você vai estar se casando em um local onde o oficiante local vai ser o celebrante. O comandante pode estar, mas o comandante vai estar mais como uma figura cerimonial, não como uma figura legal. E as leis locais têm que ser observadas. Em alguns locais, por exemplo, você não pode consumir bebida alcoólica na praia. Você tem que levar isso em consideração na hora de realizar o casamento. É importante dizer que algumas companhias, especialmente as companhias italianas, como a Costa e a MSC, elas têm uma figura a bordo que é o capelão, que é literalmente um padre a bordo, que ele normalmente está encarregado do bem-estar da tripulação, mas ele também pode realizar os casamentos. Então, tem essa outra diferenciação que pode ser utilizada. Toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, das flores, do arranjo e tal, isso tudo é realizado pela equipe do navio. Isso tudo pode acontecer lá dentro. Em termos de investimento, que as pessoas perguntam também, né? Quanto custa casar no navio? Qualquer coisa em torno de 3.000 e 20.000 dólares. Depende muito do tamanho, da natureza do casamento que você quer realizar. Eu já participei de casamentos que eram suntuosos, para 70 convidados, com o casamento sendo realizado num local do navio, a recepção em outro local, com um quarteto de cordas acompanhando a passagem da noiva de um local para o outro, com performances das bailarinas ao final, com dança, com um DJ contratado. E já participei de casamentos que eram essencialmente dia de navegação, noivo-noiva, os pais, os dois, na nossa capela, que havia uma capela a bordo, e foi isso. Né? E tinha um bolinho também. Então, é tudo muito formatado de acordo com a demanda da pessoa. Então, o que é interessante do casamento a bordo é justamente o fato de que é um alto grau de expertise, com muita acessibilidade e com muita praticidade, porque você entra, realiza o evento, sai, e o resto tudo corre por conta da empresa. Há uma preocupação com a averbação do casamento para a legislação brasileira, mas isso também não é o fim do mundo, eu já vi acontecer. É possível. Vamos passar agora. Ok. Renovação de votos. No Brasil, isso não é muito comum. Nos Estados Unidos, isso é bem comum, imagino eu. Imagino eu que no Brasil não seja comum. Eu não me lembro de ter participado de nenhuma cerimônia de renovação de votos no Brasil. Mas nos Estados Unidos, especialmente em navios de cruzeiro, é muito comum a pessoa fazer o cruzeiro celebrar os 20 anos de casado, os 30 anos de casado, ou o cruzeiro de Dia dos Namorados, o Valentine's Day dele. Nesse momento, uma cerimônia que acontece muito é a cerimônia de renovação de votos, que é mais ou menos como um casamento light. É um casamento com menos pompa e circunstância, mais acessível, com valores muito mais acessíveis, e cuja função é essencialmente a de refazer o rito da jura do voto de fidelidade, em que o casal pode ler um voto preparado antes, ou eles podem falar os seus próprios votos, o comandante celebra isso, a gente emite um certificado disso, e
não tem um valor legal, é mais o simbolismo do evento. A gente tem cerimônias mais elaboradas para datas especiais, como, por exemplo, o Valentine's Day, o Dia dos Namorados americano, que é em fevereiro. A gente faz uma grande cerimônia, como uma espécie de renovação de votos coletivo, que também acontece e é muito interessante. E é uma maneira bacana de você celebrar o que eles chamam de milestone de relações. Né? E aí vamos falar de uma coisa que eu acho mais complicado e diferente, que é a dispersão de cinzas. Muita gente procura navios, não só de cruzeiro, navios em geral, para realizar um último desejo de um ente querido, que é que as suas cinzas, depois, obviamente depois da sua morte, elas sejam jogadas ao mar. Os navios de cruzeiro fazem isso. A gente faz isso em uma forma de uma cerimônia. Para que essa cerimônia seja realizada, por questões ambientais, da mesma forma como aconteceu com o champanhe, a gente precisa que algumas coisas sejam observadas. Primeiro, essa cerimônia só pode acontecer a 3 milhas náuticas da Terra. É necessário que haja uma profundidade nessa parte do oceano de pelo menos 600 pés. E o atestado de óbito tem que ser apresentado, e esse atestado de óbito tem que trazer da casa crematória algumas certificações ambientais, provando, por exemplo, que o corpo foi cremado sem o caixão, sem partes metálicas, que tudo ali dentro seja biodegradável. Isso tudo é muito importante, porque isso certifica a sustentabilidade do processo, que é algo essencial para a gente. Como é a cerimônia? Tem várias maneiras, vários tipos diferentes de cerimônia de dispersão de cinzas. Né? Se você está num navio pequeno, é muito comum que a pessoa simplesmente abra a urna e aproxime a urna da água e faça a dispersão de cinzas. Num navio como o nosso, como o Crown Princess, que é um navio que tem 20 andares de altura, você não pode fazer isso. Por uma razão muito simples. Se você abrir a urna e jogar as cinzas, o vento vai trazer tudo de volta. E você não quer que isso aconteça. Né? Você não quer que isso contamine a piscina, não quer que isso entre nas sacadas dos apartamentos das outras pessoas. Não dá. Então você tem que fazer isso de uma outra forma. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas maneiras como isso é feito. Essa aqui é o que chama de urna biodegradável. A gente deposita ela na água e ela, aos poucos, se dissolve, liberando as cinzas. Essa é a maneira como nós fazemos. Ainda que nesse exemplo aqui, seja jogado em nível do mar. Uma outra técnica muito comum é essa aqui. Nesse caso aqui, é um navio muito menor. Isso é muito comum também acontecer. As pessoas alugam uma embarcação menor só para o evento. Não é um navio de cruzeiro. E eles têm essa cestinha onde vocês colocam as cinzas e colocam flores. Essa cestinha com essa cara. Assim. Todos embaixo tem assim. Todo um procedimento de reverência, que as pessoas bebem a bebida favorita do falecido, fazem um tipo brinde. Dear Lord, we are gathered here today to entrust to you our death, for none of us lives to himself. I to the Lord, we are the Uma Lord. leitura de um salmo, uma parte Look at the ashes. Lord, with me in the paths of righteousness. Comfort me. Thou preparest the
E aí eles içam Peace be to you, Dad. essa cesta. Quando ela já está muito próxima da água, eles só puxam a corda que está presa ao fundo da cesta. Uma coisa que é importante dizer é que as cinzas elas não se diluem na água, elas simplesmente, como areia, elas descem. Elas simplesmente afundam. E essa é uma maneira que eles fazem. O que nós fazemos, na verdade, eu não trouxe nenhuma imagem, eu não poderia filmar, porque é um momento muito difícil. Mas normalmente o que se tem é uma cerimônia, e essa cerimônia ela pode ser de duas formas. Pode ser uma cerimônia naval ou uma cerimônia civil. Muita gente que pede para ter as suas cinzas dispersas no mar é marujo. É gente que serviu na Marinha durante a guerra, ou a guarda costeira americana, e eles querem ser que as suas cinzas sejam despejadas ali no mar. Então, para essas cerimônias, há todo um rito muito formal, com textos muito específicos sobre a vida do marujo. Quem faz a cerimônia é o comandante. O comandante do navio é a pessoa que celebra isso. Normalmente nós estamos lá só como mestre de cerimônias ou como um auxiliar, depende muito de uma situação para outra, a menos que haja algum tipo de requerimento específico da pessoa. Isso acontece, eu vou contar um caso para vocês daqui a pouco. É muito importante estabelecer que o local escolhido para a dispersão das cinzas não é ao acaso. São locais muito específicos. Às vezes são específicos por relevância histórica para o passageiro, às vezes são relevantes por uma questão geográfica, vamos dizer assim. Por exemplo, o último caso que eu fiz de dispersão de cinzas, a história era a seguinte: o casal havia se conhecido a bordo de um cruzeiro. E eles ficaram juntos 40 anos. E o último pedido dele para a esposa foi que, quando ele morresse, que as cinzas dele fossem jogadas no local onde eles se conheceram. E era por isso que ele estava a bordo. A gente admite um certificado com as coordenadas exatas de onde foi feita a dispersão das cinzas. E isso equivale ao sepultamento, né, para a pessoa. Né? Como eu tinha mencionado, as urnas, elas são biodegradáveis. E existe uma grande variedade de possíveis combinações, de possíveis ilustrações, formatos, materiais. Por exemplo, tem uma urna que eu acho impressionante, que é uma urna que ela é toda feita de sal. Ela é moldada em sal, e quando você coloca ela na água, ela se dissolve automaticamente. É um negócio muito bonito. Tem urna em forma de peixe, tem uma grande variedade de urnas possíveis. E eu tinha mencionado para vocês que, às vezes, a gente tem a cerimônia que chama de cerimônia naval, né? de dispersão de cinzas. E quando a pessoa não tem nenhuma coisa específica, tem um poema que a gente utiliza, do Alfred L. Tennyson, que é o Cruzando a Barra. A barra é uma extensão de terra que divide o mar aberto do porto, né? É a barra. Né? E esse é o que eles chamam de poema naval, que fala sobre como é para o navegante atravessar isso. Ele fala: pôr do sol e estrela da noite, e um chamado claro para mim. E que não haja choro na barra quando eu sair para o mar. Crepúsculo e escuro da noite, e depois disso a escuridão. E que não haja tristeza de despedida quando eu embarcar. Embora fora de nossa fronteira de tempo e lugar,
Que a correnteza me leve para longe, pois quero ver meu comandante cara a cara quando eu tiver cruzado a barra. Nesse momento, a gente faz a dispersão. A tradução meio solta, mas para você ter uma ideia de como é esse evento, né? Sim, que eu tenho alguns exemplos. Essa aqui é a urna de sal que eu tinha mencionado para vocês. Essa aqui é uma urna interessante, que você com um pouquinho de cinza num medalhão, você pode carregar. E até uma urna em formato de baleia, né? Não é muito comum. E agora é aquele momento em que eu abro para vocês que quiserem fazer perguntas a respeito do universo, dos eventos de cruzeiro. E eu quero agradecer a paciência e a atenção de vocês e esperar que vocês Muy bueno, presentes naveguem com a gente um dia. Muito obrigado. muy bueno. Obrigada, Rodrigo, obrigada. Fantástico. Muy lindo, muy diferente, ¿no? No sabíamos de estas Sim. que se celebraban en los cruceros, ¿eh? Fue una novedad, por lo menos para mí, ¿no? No sabía estas ceremonias en un crucero. Está muy interesante, Uma novidade e uma Interessante. oportunidade. muy interesante. ¿Mm? Y Rodrigo realmente nos abrió un panorama desconocido, ¿Sí? sumamente importante, por otro lado. Nos ha instruido y yo personalmente le quedo muy agradecido. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Gracias. Existe una cierta coincidencia en este tipo de ceremonias entre los diversos países, pero en el caso de España tenemos algunas peculiaridades llamativas. Por ejemplo, estamos logrando sustituir la utilización del cava o el champán, que es un vino fermentado, por vinos nacionales. En Galicia, cuando botamos un barco, tenemos un estupendo albariño o un ribeiro y se utiliza. Los hombres de mar suelen ser supersticiosos y cuando la botella no se estrella contra el tajamar y el barco se desliza por las gradas, los marineros van después con la botella, que no se ha roto, y se la dan en el propio tajamar. En España hay costumbre, cuando se bota un barco nuevo, al comandante o al patrón del barco darle una imagen de la Virgen del Carmen para que la lleve en el puente. También es una tradición muy importante que la madrina del barco reciba un regalo caro, generalmente una joya o un reloj. Hay otra serie de peculiaridades, pero fundamentalmente, como muy bien se ha explicado, el bautismo de los barcos viene de los griegos, que bautizaban, por cierto, con agua. Entonces, toda esa tradición la ha asumido todo el mundo. Lo que sí es cierto que hay algunas peculiaridades, como digo, pero bueno, fundamentalmente yo creo que, como muy bien se nos ha explicado, es universal. También es cierto que en España, cuando se bota un barco, sobre todo si es un barco mercante o tal, suele haber un banquete y suele tirarse la casa por la ventana, es decir, es un banquete de verdad, ¿no? Tampoco es que sea muy numeroso, pero hay una serie de tradiciones que yo creo que en otros países, según del dinero que quiera gastarse el armador. Y hay otra tradición muy importante, que es que generalmente el astillero al armador le regala una maqueta del barco. Las maquetas son muy caras, porque es una obra de artesanía, y no ocurre en todos los casos, pero alrededor de lo que se nos ha explicado muy bien, por cierto, yo lo he escuchado con gran interés, hay una serie de peculiaridades que dependen también
de las posibilidades económicas del armador y del astillero, pero yo he visto, por ejemplo, en barcos mercantes importantes o pesqueros, que se suele regalar la maqueta del barco. Eso ahora se hace menos porque sale muy caro, pero era una tradición que durante muchos años se mantuvo. Es lo que quería yo aportar simplemente como peculiaridad de lo que ocurre en España y en Galicia. Pero muchas gracias y enhorabuena. Claro. Fernando, ese barco que hablas son barcos de marina, ¿no? O barcos mercantes, ¿no? No, indistintamente ¿Verdad? la costumbre tradicional era, pero claro, ahora somos un estado aconfesional y eso ha ido a menos. Pero la costumbre era que, como la Virgen del Carmen es la patrona, yo conozco a marineros que dicen que Dios no existe, pero la Virgen del Carmen sí, ¿no? Y entonces la tradición era que cuando se botaba un barco, fuera mercante, de guerra o de transporte, se regalara para llevar en el puente una imagen del armador de la Virgen del Carmen. Hoy ha caído en desuso. Por ejemplo, en los barcos de guerra ya no se hace, pero en los mercantes y en los pesqueros sí, porque es una tradición muy arraigada en los hombres del mar, sobre todo en Galicia, que es lo que yo conozco mejor. También ha habido casos curiosos, como por ejemplo cuando se bota un barco para un país árabe, también se le hace algún tipo de regalo, pero claro, no le van a regalar la Virgen del Carmen ni ningún otro símbolo religioso, pero siempre suele regalarse un cuadro o alguna cosa, algo para que lleve en el puente que recuerde un poco dónde se hizo el barco y la historia de ese barco. Isso, Fernando, é um fato. Há uma tradição que, mesmo nos navios de cruzeiro, ainda se estabelece. A primeira vez que um navio visita um porto, há uma cerimônia de entrega da placa. E esta placa, ela fica exposta dentro do navio. Todo navio de cruzeiro, ou mesmo mercante, onde você entrar, há uma grande parede onde há uma exposição de placas de todos os portos onde esse navio já esteve. Isso é uma tradição muito importante. Tem um outro evento que eu até pensei em trazer, mas é tão obscuro e tão específico que eu decidi deixar de fora, que é o evento de travessia da linha do Equador, que é muito específico da indústria naval e especialmente de cruzeiro, que é uma cerimônia em que o comandante do navio recebe a bordo Netuno para pedir autorização para atravessar a linha do Equador. E todo mundo presente recebe um certificado assinado pelo comandante e por Netuno, dizendo que você tem autorização para atravessar a linha do Equador. Hay otra tradición curiosa en España, que es cuando un barco se da de baja, si es un barco de guerra o otro tipo de barco, generalmente si el barco lleva el nombre de un personaje, a los familiares del personaje se les regala como recuerdo algo del barco. Y los marinos, sobre todo de guerra, dicen que el más digno destino de un barco de guerra es ser hundido, no ser llevado al chatarrero y luego al astillero. Yo he asistido a algún acto de este tipo y es muy emocionante. Por ejemplo, en los barcos de guerra, cuando se arría la bandera y baja toda la dotación, se considera que el barco ya no es un barco, es un pontón. Y sube una escolta de infantería de marina. Hay una enorme cantidad de tradiciones que afortunadamente en el mundo de la mar se siguen, ¿no? Pues infinitos. Y una cosa curiosa también que me ha llamado la atención, aquí cuando se arrojan las cenizas propiamente y hay que hacerlo a favor del viento, claro, porque si no te vienen a la cara. Pero yo he estado en algún acto de estos y las cenizas se vierten directamente en la mar, no se ponen dentro de un recipiente. Y luego el problema está, si lleva una urna, ¿qué se hace con la urna? Pues algunos se la llevan de recuerdo y otros la tiran a la mar también, pero las cenizas se vierten en la mar, no se tiran dentro de la urna. Pero bueno, más o menos la tradición y la cultura es la misma igual en todas partes, ¿no? Claro. Nós vamos pedir para o Rodrigo ouvir agora a Margarida Araújo, de Portugal, que gostaria de fazer uma pergunta.
Rodrigo, boa noite. Achei interessantíssimo a sua apresentação. Não tinha de todo ideia de que esse tipo de cerimónias pudessem realizar num navio destes. Gostaria, no entanto, de lhe perguntar o seguinte, que eu tenha conhecimento no que diz respeito aos casos ou àquilo que se pratica dentro da Europa, nunca foi realizada nenhuma cerimónia deste género. Mas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, alguma vez foi feita uma cerimónia oficial, uma cerimónia de Estado, dentro de um navio que, no fundo, tem como função a parte mais lúdica e não tanto a parte oficial? Se sim, como é que se interligam as equipas dos eventos do barco com as equipas de cerimonial dos respectivos países ou o que quer que seja? Obrigada. Mas, por nada, eu que agradeço, Margarida. Então, a gente precisa partir de algumas definições do que nós consideraríamos uma cerimônia oficial de Estado. Normalmente, o que nós temos no navio depende de onde o navio está. Se nós estamos no porto, nada impede, por exemplo, de a gente ter uma cerimônia de posse de um presidente da República no navio. Nada impede. É apenas um grande hotel onde isso pode acontecer. Agora, quando nós estamos navegando e pertinente à bandeira que o navio responde, eu não vejo como seria funcional você ter uma cerimônia que fosse americana. Muito embora, por exemplo, o que acontece são cerimônias como... A gente tem muito cerimônia para veteranos de guerra, né? Essas cerimônias que honram a dedicação e o trabalho e a devoção dos militares. Dos militares. A gente tem muito disso. A gente tem essas cerimônias que acontecem, e especialmente em dias como 4 de julho, ou como Memorial Day, a gente tem essas cerimônias que acontecem honrando os passageiros a bordo que são veteranos. E aí nós temos uma cerimônia formal no teatro, com a banda tocando o hino, o comandante vem e faz um discurso. A gente tem uma cerimônia formal. Mas, em termos de cerimônia de Estado, meio que foge do que a gente pode fazer, entendeu? Eu não me lembro... Eu sei que há muito... Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você ter eventos políticos que acontecem em navios de guerra atracados. Sim. Mas o navio de guerra atracado, ele é apenas um outro espaço, né? E é exatamente essa a questão. Então, enquanto está no porto, o céu é o limite. Você pode ter a posse do prefeito, você pode ter a coroação da rainha, se for o caso. Mas, a partir do momento em que ele está navegando, eu acho que o propósito se perde. Eu queria aproveitar e voltar a uma questão que o Fernando me lembrou, que eu esqueci de falar, que é importante. Há muita superstição envolvendo toda a cerimonial que tem a ver com a indústria naval. E tem uma coisa que é muito interessante, que é a superstição a respeito do que acontece com o navio quando a garrafa de champanhe ou de uísque ou o que quer que seja não quebra. Isso é um extremo mau agouro, de tal forma que as garrafas utilizadas para batismo de navio, elas são deliberadamente frágeis, para que elas quebrem. Elas têm que quebrar. Todo navio, toda empresa de cruzeiro tem a cerimônia de batismo do seu navio. Eu pesquisei muito para achar uma empresa que não fizesse cerimônia. Eu só achei uma empresa na história da indústria de cruzeiro que não fazia batismo com quebra de garrafa no casco. Foi a White Line Cruises, que é a empresa que fez o Titanic. Interessante. Muito. Interessante. Muito interessante. Eu gostaria de dar a palavra ao Jorge Salvati, da Argentina,
mas que mora na Espanha, que gostaria de fazer pergunta, por favor. No sé en Salvat. Argentina si Gracias, hay, presidente. en Argentina hay una ceremonia que no sé en cuántos lugares se repite. Nosotros estamos muy al sur, cuando en la Armada salen los barcos por primera vez con los cadetes que no han cruzado el Ecuador. Ah, Bueno, al cruzar el Ecuador se le da el mando al que está disfrazado de Neptuno, que suele ser el marino más antiguo en edad, ¿no? Y luego le entrega, se labra un acta y todo, por la cual el capitán le entrega a Neptuno la nave por espacio más o menos de 2-3 horas, en las cuales, bueno, los cadetes son sometidos a una serie de ceremonias, a veces medio crueles, pero bueno, está al mando Neptuno. Y luego, pasado ese tiempo, hay una ceremonia, se hace un acta de devolución de Neptuno al capitán, ¿no? Es una de las tradiciones muy antiguas, sea porque estamos muy al sur, siempre tienen que pasar por el Ecuador, y ahí es el bautismo. Y en el avión, que en un momento dado viajamos a Rusia, nos dieron en Aeroflot un diploma y nos sirvieron champagne a bordo, un diploma al pasar el Ecuador, citando a todas las deidades de la mitología, por supuesto, que nos acompañaban en ese cruce. Historias muy lindas, ¿no? Tradiciones muy lindas, Sim. pero esta sigue siendo así en la Armada Nacional, ¿eh? Cuando los buques salen, todavía se hace esa ceremonia. Sim, nós fazemos o mesmo. Ok. Interessante. O curioso é que, no nosso caso, no caso de uma empresa americana, a gente faz a cerimônia quando a gente sai do norte e atravessa para o sul. Claro. Tem essa Bueno, cerimônia. Y otra cosa que no se da a la Virgen del Carmen, sino Estela Maris. bueno. Estela Maris, la imagen de Estela Maris. Por questões de marketing e de, vamos dizer assim, de questões de sincretismo, a gente não utiliza o imagético de santos a bordo. Sí. A gente utiliza coisas mais ecumênicas. Sí. Lo del paso del Ecuador es una tradición muy extendida, aparte de esto que cuentas desde Argentina, muy común. Es decir, generalmente, y sobre todo los barcos, cuando había más viajes de España hacia América, el paso del Ecuador era siempre una fiesta. Yo incluso alguna vez yo estuve en alguna y era una fiesta como de disfraces, pero muy variada, y siempre eran generalmente de temas marítimos. ¿Se sigue celebrando ahora este tipo de la fiesta del paso del Ecuador, aparte del caso de la Marina de Guerra Argentina? En la Marina Mercante y en la Marina Comercial, ¿se siguen haciendo esas fiestas tradicionales de antaño al pasar el Ecuador? Ay, qué bien. Son muy lindas. Sim, são Bem, lindas. Salvat, por favor, faça a sua pergunta. ¿Puedo hablar ahora, presidenta, o va a haber más Por intervenciones? favor, por favor, Esther, a palavra é sua. gracias. Me alegra que pueda tener un minuto para decir algo. Estimado Rodrigo, muy interesante, muy completa su exposición. Aparte, siempre es muy fascinante entrar en ese mundo naval donde hay tanto de tradiciones, de mito, y a veces son espacios no tan conocidos. Me gustaría aportar también muchos grandes barcos mercantes, comerciales, que han colaborado en los conflictos bélicos transformándose en hospitales para poder atender con su capacidad a la infinidad de heridos, y recuerdo el caso de nuestras Malvinas, que terminó habiendo por parte de los británicos unos hospitales impresionantes y le salvaron la vida a muchos de nuestros soldados. Muy claro, para alguien que no habla español, muy entendible, es evidente que esa capacidad de explicar y esos conocimientos vienen de tradición de familia y estirpe, así que la felicito a usted y a quien ya sabemos, y le agradezco muchísimo este tema que hoy ha tratado con tanta claridad y tan buena disposición. Muchas gracias. Muitas graças, José. Graças. Muitas graças. Na verdade, eu acho que essa é uma oportunidade muito importante, porque esse é um universo, o universo da indústria naval de cruzeiros, é um universo que o cerimonial brasileiro vai, e o cerimonial mundial vai ganhar muito se começar a olhar com algum carinho
com alguma intenção, começar a usar isso como uma alternativa. É uma coisa que a indústria de eventos no Brasil já descobriu. Hoje em dia, todo grande nome da música tem o seu cruzeiro. Tem o cruzeiro da Xuxa, tem o cruzeiro do Roberto Carlos. As pessoas descobriram que é uma maneira de você levar um público qualificado, com uma experiência muito diferente, com toda a qualidade técnica possível, é o cruzeiro. Então, o cruzeiro como uma alternativa viável para a realização de eventos é algo que é mais um ás na manga do cerimonialista. Eu acho que é algo que vocês podem considerar, especialmente para quem está em regiões como Espanha, como a Argentina, onde a indústria de cruzeiros é muito forte, né? E você tem uma imensidão de variedades de companhias e de navios para escolher. Mesmo no Brasil, você tem navios com capacidade para 4.000 pessoas, que vão a Santos, ao Rio de Janeiro, a Maceió, a Recife, e você pode realizar o seu navio a bordo, realizar o seu evento a bordo desses navios, e com uma relação custo-benefício imbatível, honestamente imbatível. Então, eu acho que fica não só o meu relato da minha experiência, mas também uma dica, é algo que vocês podem considerar. Fazermos o nosso congresso, né, anual, uma vez no navio, seria maravilhoso. Eliane, por favor. Obrigada, presidente. Mas a gente faz congresso só se for no navio com o Rodrigo. Se não, Rodrigo, não vale. Rodrigo, você falou do custo do casamento. Certo. Você sabe, também, de repente, é até absurdo perguntar, mas você sabe mais ou menos o preço da cerimônia dessa de dispersão de cinzas? Depende. Depende muito de muitos fatores. Depende... De quanto a quanto? Bom, vamos supor que seja uma pessoa, o ente, portando as cinzas, só essa pessoa, a bordo, que vai fazer a cerimônia de dispersão. O preço vai variar de companhia para companhia. Eu imagino, você vai ter que pagar à parte o cruzeiro, depende qual cruzeiro você vai fazer, mas a cerimônia em si vai custar algo tipo $300, $400. Uhum. Sei. Não é uma cerimônia necessariamente cara, não é. Agora, ela pode ficar bem maior. Você pode fazer a cerimônia, uma grande cerimônia. Da minha experiência, participando desse evento, quanto mais intimista, melhor. Porque parte fundamental do rito é a parte em que o ente querido que segura as cinzas abre a mão e deixa o pacote cair. É muito, muito, muito difícil. Porque simbolicamente é muito pesado. Então, eu acho que é um momento de intimismo, sabe? Penso eu. Mas vai de cada pessoa. Não é a cerimônia nem de longe mais cara do navio, com certeza não. Porque tudo tão, né, a esse respeito é sempre tão caro, até para ser num navio, ainda que a gente tenha que pagar, lógico, o cruzeiro, mas não é tão caro assim, né? Não. É tudo muito acessível, honestamente. Se você fosse comparar, fazer num hotel de luxo equivalente, qualquer cerimônia que você quiser e fazer no navio, o navio é muito mais barato. Com certeza. Legal, obrigada. Mais uma vez, parabéns, viu? Eu estou encantada. Eu estou recebendo mensagem dos colegas também, que estão pelo YouTube, encantados. Obrigado. Astrogildo, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, presidente Plone. Quero cumprimentar a presidente pelo convite feito ao Rodrigo, bastante conhecido dela, por sinal. E, Rodrigo, parabéns pela explanação didática, dinâmica e de um tema tão curioso, né? E por questão de curiosidade também, tendo em vista que nós passamos recentemente por um período tão restritivo para os eventos de um modo geral, que dirá um evento no navio. Qual foi a tua experiência e como que a empresa superou, quais foram as alternativas encontradas
para esse período de pandemia? Olha, Sugido, obrigado, é uma pergunta essencial. É engraçado isso. As pessoas tendem, humoristas fazem isso muito comumente, associar, navio é lugar de doença. Eu, honestamente, não conheço lugar mais seguro, mais asséptico, mais preocupado com a questão da saúde do que navio. Eu nunca me sinto mais seguro em relação à minha saúde do que quando eu estou a bordo de um navio. A atenção é absurda. Eu fiz parte da primeira leva de retorno às atividades do navio. Eu fiquei isolado 15 dias, a gente só saía de máscara. Os protocolos eram imensos. Durante muito tempo, muitas das atividades não existiam. Essas atividades das quais eu estou falando aqui só voltaram agora. Elas têm menos de um ano que a gente voltou a fazer todas as cerimônias, todos os eventos sociais. Até muito pouco tempo atrás, tudo era extremamente restrito. Então, a gente tinha o seguinte lema. O CDC, que é a Anvisa americana, né, tinha uma norma. A gente dobrava a norma. A gente fazia acima da norma, sempre. Né? Então, quando a CDC relaxava um pouquinho, mas a gente estava muito acima do que era exigido. E foi só assim que a gente conseguiu retomar. Hoje em dia, a gente está absolutamente recuperado. Já estamos numa fase que está difícil conseguir gente qualificada, porque há muita demanda, a gente está com navios com plena lotação. Foi muito pesado, a gente perdeu muitas companhias. Muitas companhias de cruzeiro fecharam durante esses 2 anos de pandemia. Felizmente, não foi o caso da Princess, e nem foi o caso de nenhuma das nossas outras holdings, que a gente é parte da mesma companhia, mas foi pesado, foi bem pesado. Se você se lembrar, havia no noticiário, na época, um navio preso no Japão durante meses, e o navio não podia sair, e estava todo mundo... Aquele navio era da Princess, era o Diamond Princess, que é o nosso navio que faz a Ásia. E foi assim, foi uma escola. Com todo o trauma, com toda a dificuldade que foi, muito se aprendeu de metodologia, de como evitar a doença ali, e até hoje em dia isso tem prática. Muito obrigado, e já me deu até vontade de conhecer de perto tais eventos. Por favor, é um prazer recebê-lo. E que pasa hoxe cando unha persoa morre nun barco? Porque antigamente había un certo ceremonial de botar o cadáver ao mar, non? Pero hoxe en día, eu sei, por exemplo, cando morre un mariñeiro nun pesqueiro galego, o conxelan, o meten co peixe, é unha cousa que salvan a situación, non? Pero hoxe en día, claro, hai outros medios, se nun barco mercante ou de pasaxeiros, tenga outra posibilidade, pero realmente existe ou se practica algún ritual da morte ou do ceremonial cando unha persoa morre nun barco? Ou a regla xeral é traelo ao porto máis que este máis perto? Ou que nos pode dicir deste caso que se pode dar, claro? O que eu posso dizer é o seguinte. A pessoa, quando ela compra um navio de cruzeiro, quando ela integra um navio de cruzeiro, ela quer uma experiência de férias. Ela quer ser feliz, ela quer apreciar, ela quer tomar drinks, ela quer dançar, ela quer ir para praias, quer visitar lugares que ela nunca foi, ela quer uma experiência inesquecível. Algumas pessoas economizam a vida toda para poder passar aqueles 7, 15 dias com a gente. Nossa obrigação fundamental é garantir que aqueles sejam os melhores dias possíveis. Se acontece de alguém vir a falecer a bordo, nós vamos tratar com o máximo respeito possível, mas nós não vamos envolver os outros passageiros nisso. Nós temos um centro médico a bordo, nós temos um necrotério a bordo, nós temos todo um preparativo, todo um equipamento, todo um recurso para acomodar esse óbito até o momento que as autoridades responsáveis venham recolher o corpo. A gente não pode simplesmente se desfazer do corpo, porque tem uma família esperando esse corpo em algum lugar, né? Então, não, a gente trata com o máximo respeito, mas a gente não faz disso um evento para os outros hóspedes. Não acho justo nem com uma parte, nem com a outra parte.
Então, não. E acontece. Acontece. Muito bem. Nós temos a Lili Brandão, de Minas Gerais, a chefe do cerimonial do governo do Estado, que quer fazer uma pergunta para o Rodrigo, por favor. Ei, Rodrigo, boa noite para todo mundo. Inicialmente, parabéns pela apresentação, realmente é muito, muito interessante. A minha pergunta é sobre como é o treinamento dessas equipes para a realização destes eventos dentro dos navios, assim. Se as equipes são muito numerosas, né? Uma curiosidade. Depende do navio, depende da companhia. Enfim, tudo no navio depende, porque nós estamos falando de várias variáveis, né? Mas, em geral, um navio como o meu, esse aqui atrás de mim, o último que eu trabalhei, o Crown Princess é um navio para 3.000 passageiros. Significa que nós temos 1.300 tripulantes. Desses 1.300 tripulantes, vamos dizer que na área de entretenimento e serviço, na área que a gente chama de hotelaria, a gente vai ter 1.000. De camareiras até o diretor de cruzeiro, que é quem trabalha em hotel. É quem trabalha na área de hotelaria. Para o evento em si, todo mundo que está incorporado ao evento tem a experiência de fazer aquilo que vai fazer no evento durante toda a sua carreira. Por exemplo, precisa de um arranjo de flores. O florista a bordo é um cara que trabalha com flores e com arranjos há 30 anos. É um cara de alta experiência, né? Preciso de um violinista para tocar. O violinista é um cara que passou por todo um treinamento musical e tem uma experiência a bordo gigantesca. Muito raramente serão envolvidos em eventos particulares os new hires, né, os novos contratados. Até porque os novos contratados, eles estão em posições que, se caso eles venham a ser envolvidos naquilo, vai ser em situações de apoio. Ele pode ser um novo garçom, pode ser um novo bartender, mas ainda assim vão ser pessoas que vão estar na sua expertise. Não tem ninguém caindo de paraquedas no evento. É só uma questão de, hoje, além do seu trabalho, você vai fazer isso aqui também, que você já faz no outro. Então, é um povo altamente treinado. Altamente treinado. Maravilha. Ivone está sem som. Oi, Aline. Você ficou satisfeita com a resposta? Muito, muito obrigada. Ok. Alguém mais gostaria de fazer pergunta ao Rodrigo? Eu estou sem som? Não, agora está ok. Ok. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Rodrigo, a Gilda gostaria... Gilda gostaria de fazer Eu não estou conseguindo entrar dentro dos meus... da mãozinha aqui. Mas estamos Rodrigo, te ouvindo. eu estou encantada, mas encantada. Não queria levantar daqui de jeito nenhum, tá? E já pensando em um monte de eventos. Mas eu te pergunto duas coisas, na realidade é numa só. Existe restrição de algum tipo de evento? Restrição, logicamente, do corpo todinho, do comandante? Algum tipo de evento é proibido? Ou a restrição é somente em tempo de guerra? Restrição de evento? Algum evento que a gente não possa fazer? Que não possa fazer. Por questão de segurança, porque algum tipo de questão. Já caiu alguém no mar? Já aconteceu algum tipo de acidente? Nós temos todo mundo a bordo, eu, inclusive. A gente tem, além do nosso trabalho, a gente tem um outro trabalho que a gente considera o nosso real trabalho. O nosso real trabalho tem a ver com segurança. É a nossa função de segurança no navio. Eu sou responsável, eu sou o líder de uma muster station. Ou seja, no caso de evacuação do navio, eu tenho funções de segurança que a gente treina semanalmente. Eu posso te descrever aqui, passo a passo, qual é o procedimento de segurança caso uma pessoa caia do navio no mar. O que precisa ser feito, o que precisa ser contatado, qual é a forma, qual é o código. Isso, não só eu. O cara que limpa o convés sabe e tem uma função a bordo. Então, em termos de segurança,
De gente cair a bordo a ataque pirata, a gente tem resposta para tudo. Para tudo. A gente sabe exatamente o que fazer em todos os momentos. Eu não consigo pensar em nenhum tipo de evento que seria proibido, até porque eu já trabalhei em navios com eventos bem, assim, não seguros. Eu já trabalhei em navio com um rave acontecendo, com festas eletrônicas super selvagens. Não, qualquer tipo... Em cima desses eventos que eu estava perguntando, nenhum Não. desses é proibido? Acontece muito, muito. Eu trabalhei numa rave que a gente trouxe DJs e equipamento de fora, a gente montou uma mega estrutura em cima da estrutura do navio, uma coisa gigantesca. E veio muita gente. Teve droga? Teve. Teve a Polícia Federal batendo e prendendo a gente? Teve. Acontece. Mas aconteceu, a festa acontece, sem dúvida. O que acontece, pode acontecer, é o seguinte: a gente tem um evento, e no dia do evento o tempo vira, tem um furacão, e aí não dá para fazer o evento lá fora. Aí já acomoda dentro de um espaço coberto. Mas é isso. Já faz parte. É. Tá, satisfeita? Muito obrigada. Nada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Sí, me gustaría falar da... Bueno, eu entendo que se falo galego me entenden perfectamente, non? Porque eu claro. gosto de escoitar falar portugués. Coa variedade brasileira ou do continente. Digo unha cousa, nos cruceiros tradicionalmente había unhas cortesías do comandante ou do capitán do barco que convidaba a súa mesa a unha persoa. Como é hoxe en día ese ritual e a quen se convida e por qué? Porque é moi importante, é unha honra para o que é convidado que o comandante invite a esa persoa a súa mesa. Como está esa tradición hoxe en día nos grandes cruceiros? Se sigue a practicar ou é unha cousa xa bella? A mesa do comandante é uma das tradições mais antigas da indústria de cruzeiro. Cada empresa trata disso de uma forma diferente. Eu vou, no momento, falar da que eu estou mais atualizado, que é a Princess, que eu conheço. A mesa do capitão, a mesa do comandante, the Captain's Table, que a gente chama, hoje em dia é um evento que você participa, você paga para participar, na verdade. É um evento pago. Custa $150. E eu garanto a você que é a melhor refeição que você vai ter na sua vida. É uma experiência imbatível. Imbatível. É um negócio incrível mesmo. É uma experiência gastronômica sensacional. E o capitão é uma figura muito... O comandante é uma figura muito curiosa, porque você tem comandantes e comandantes. Você tem comandantes que são fantásticos showmen, que eles conseguem entreter, eles são incríveis, são pessoas muito... que quando a gente sabe que ele está vindo para um próximo contrato, a gente fica feliz. Nossa, o capitão fulano voltou, ele é maravilhoso, e é ótimo fazer eventos com ele, é sensacional. Tem comandantes que não são assim tão desenvoltos, são pessoas mais técnicas, mais sisudas, e não gostam de se meter nisso, né? Até fazem por obrigação, mas não rendem tanto. Mas, respondendo a sua pergunta, a mesa do comandante ainda existe, não é por mérito, nem por proximidade. Eu acredito, pessoalmente, acho que se um amigo do comandante está a bordo, ele vai convidá-lo. Mas, até onde eu sei, qualquer um pode participar dessa mesa, desde que haja vaga e você pague o fee. En España hay una tradición muy curiosa en la mesa del comandante, en los barcos de guerra, que viene de Roma. Cuando la conversación no es la adecuada, el comandante le da la vuelta a su vaso, a su copa. Eso lo hacían los anfitriones romanos, vertían agua en la mesa. Y cuando yo he estado en algún barco de guerra y la conversación no era la adecuada, el comandante le da la vuelta al vaso y significa cambien de conversación porque este no es un tema para hablar en la mesa. Y viene del anfitrión romano que vertía agua y decía, hablar de otra cosa que esto no es lo que se corresponde. Yo lo he visto en barcos españoles e italianos, pero me imagino que en alguno más a lo mejor también se hace o algún gesto parecido, ¿no? Para decir, cambien la conversación, que esto no es lo que se debe hablar aquí. Não, eu nunca participei disso. Eu tenho uma história engraçada com um comandante que aconteceu comigo, que eu não sei se eu devia contar, mas eu vou contar, ora bolas.
Estamos aqui já. E é o seguinte, existe uma festa para os hóspedes mais frequentes, os passageiros mais frequentes, que a gente chama do Círculo do Comandante, the Captain Circle, que é uma festa muito chique, muito alinhada, que acontece uma vez por semana, black tie, todo mundo de smoking, long dress, daquela coisa. E a gente estava com o comandante já chegado, todos os oficiais estão lá em terno de gala, coisa muito chique. E estava com uma goteira no fundo, perto do bife, de onde tinha os drinks, tinha uma goteira de um ar-condicionado que estava com defeito. Aí eu olhei assim e falei, comandante, tá vazando água. A gente vai abrir assim mesmo? Aí ele olhou para mim e falou, mas esse vazamento de água, ele vem de cima ou vem de baixo? Eu falei, vem de cima. Então não tem problema de abrir. O problema é quando vaza embaixo. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para que nós... Muito bem. Então, tendo em vista o adiantado da hora, nós vamos agradecer ao nosso palestrante pelas manifestações, agradou, e nós ficamos muito orgulhosos de poder ter você aqui conosco. O meu orgulho é um orgulho em dobro, porque é uma figura das mais importantes na minha vida, e vê-lo brilhar e falar com tanta propriedade, com tanta elegância, me dá um orgulho muito grande, uma alegria muito grande. Eu agradeço imensamente a todos os colegas que aqui estiveram presentes, prestando atenção e participando, enriquecendo essa nossa reunião com suas participações. Nosso presidente, Carlos Delepiane, que está sempre conosco, nos honra muito tê-lo aqui mais uma vez. E obrigada, Rodrigo, do fundo do meu coração. Um grande beijo para você, fique com Deus, e obrigada a todos. Declaramos encerrada essa reunião. Muito obrigada. Todos, tchau. Tem que ter o Rodrigo 2 agora. Bye, Tchau, bye. tchau, tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Buenas noches. Boa noite, parabéns. Obrigada, Alessandra. Está bem. Obrigada. Muitas manifestações no YouTube, viu, presidente Tônia? Copia para mim, por favor. Coloquei algumas no chat aí do Zoom. Obrigada, obrigada. Para mí ya es boa madrugada, ¿eh? Ah, que bom. Pero encantado de atoparme aquí con Bosco. Obrigada, Fernando. Graças, Obrigada Fernando, por ser- graças. Boa noite a todos. Já o Carlos Haddad falando. Um abraço. Carlos, obrigada pela presença, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Aline, obrigada. Liva, um beijo. Prazer em vê-la. Adiós, adiós. Hernando, obrigada pela presença. Amilcar, obrigada pela presença. Boa noite a todos, parabéns, e foi uma honra, foi um prazer. Obrigada, obrigada, Astrogildo. Adiós. Obrigada. Marlene, obrigada, querida, pela presença. Obrigada, Liba. Obrigada pela presença. Um beijo.